Olá, bem-vindo mais uma vez a este canal. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Itaparica, estudando o livro A Treliça e a Videira. No segundo capítulo, a gente vai observar que é necessária uma mudança de mentalidade no ministério. Sem essa mudança, a gente não vai conseguir implementar aquilo que se propõe no livro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as estruturas elas não fazem o ministério se desenvolver. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que a treliça apoia a videira, mas ela não promove o crescimento da videira, os cargos, os ministérios, toda essa estrutura organizacional, ela não promove crescimento. A gente precisa entender que o que faz a igreja crescer são as pessoas. Ou seja, nós temos que formar discípulos que fazem novos discípulos. Se isso não acontece, é impossível haver crescimento. Então, é necessária uma mudança de mentalidade em vários aspectos práticos que o segundo capítulo do livro vai destacar aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente precisa parar de investir em programas e passar a edificar pessoas. Muito comum no final de ano a gente fechar o balancete ali no conselho da igreja e passar a indicar a liderança dos ministérios. Ou seja, basicamente a gente trabalha com cargos que precisam ser preenchidos. É importante a gente mudar esse nosso conceito. Ao invés da gente olhar para os cargos e depois achar uma pessoa que se identifique ou que para preencher aquele cargo por um ano, a gente precisa olhar para as pessoas e ver que função essa pessoa é capaz de desempenhar, ou que função essa pessoa pode desempenhar dentro da igreja. Talvez um ministério, por mais frutífero que tenha sido, num determinado momento não existe mais, porque simplesmente a pessoa que era responsável por ela não está mais lá na igreja, ou ela mudou, ou ela abandonou o ministério, e não há mais uma razão dele existir. A gente tem que olhar e para os programas da igreja, ou seja, para os ministérios da igreja, como uma consequência de pessoas que estão ali para servir, e não o contrário. Da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado com a obsessão que algumas igrejas têm com os eventos, porque a lógica do evento ela é basicamente você criar situações para que as pessoas vão até a igreja. Mas a verdade é que a gente precisa convencer uma pessoa a ir até a igreja e lá ela vai ser exposta à mensagem. O fato é que muitas pessoas não vão à igreja, ou elas jamais iriam a uma cantata de Natal, ou uma programação, uma cantada infantil, ou um culto regular, por qualquer que seja o motivo. Investir em eventos gasta-se muito recurso, muita energia, e é necessário gastar muito trabalho esperando que alguém vá até a igreja para poder ser exposta à palavra de Deus. A gente precisa mudar isso. A gente precisa entender que nós precisamos investir e treinar as pessoas, para que cada pessoa, onde quer que ela esteja, no trabalho, na faculdade ou na vizinhança, cada uma dessas pessoas seja um agente de evangelização. Então, a gente tem que mudar essa fixação que a gente tem de ficar criando eventos para trazer o não crente até a igreja. Sendo que nós podemos treinar pessoas para ser um exército de pessoas que onde elas estiverem, no trabalho, em qualquer outro lugar, ou na faculdade, ali elas vão estar evangelizando os não crentes. Isso é muito mais eficiente. Outra mudança de mentalidade que tem que haver, a gente tem que parar de usar as pessoas nos ministérios e passar a procurar
promover crescimento das pessoas. Muitos irmãos estão dedicados a alguns ministérios há muitos anos na igreja e, por várias razões, se encontram esgotados, até que chega um momento que esse irmão larga tudo e não tem ninguém que substitua. A gente precisa cuidar dessas pessoas e se preocupar com o crescimento delas. Às vezes é importante você dar uma pausa, ficar um ano, ao invés de lecionar na escola dominical, assistir uma classe de escola dominical para que você possa descansar e se reabastecer, e depois você volta com as energias renovadas. A gente precisa parar de ter esse uso predatório, né, das pessoas, que elas acabam se esgotando, né? Da mesma forma, a gente tem que parar de trabalhar com essa ideia de que a gente precisa ficar preenchendo os espaços vagos quando uma pessoa chega na igreja. Isso tem um grande problema, porque quando uma pessoa nova se converte e chega até a igreja, e ela fala assim, olha, eu me converti e eu quero servir aqui neste lugar. A gente vai olhar para ela e vai falar, poxa, não tem nenhuma vaga no Ministério de Música, não tem nenhuma vaga na administração da escola dominical, todos os cargos já estão preenchidos, então não tem nada para você fazer aqui. Sabe-se que a pessoa que não encontra uma área para servir dentro da igreja, dentro dos primeiros 6 meses que ela chega lá, a chance dela sair dessa igreja é muito grande, porque ela não cria nenhum vínculo ali dentro. É importante que a gente pare de preencher os espaços vagos com as pessoas que vão chegando, de uma estrutura que já está existente, que já existe, e a gente passe a olhar para aquela pessoa e falar como que essa pessoa pode servir ao reino de Deus. Então, por exemplo, um atleta se converte e começa a frequentar a igreja. Ora, se você pegar essa pessoa que tem um alto potencial de estar no meio de outros atletas ou de outras pessoas que praticam aquela atividade esportiva, e ao invés de você criar um ministério personalizado para onde essa pessoa pode servir e se dedicar melhor, você enfia ela num cargo administrativo dentro da igreja, você está desperdiçando. Você está desperdiçando um potencial, um talento, e você está impedindo de inovar dentro da igreja. Outra mentalidade que a gente precisa mudar também a gente precisa parar de ter um ministério reativo para ter um ministério proativo. O que isso quer dizer? O pastor, a liderança, o presbítero ou o diácono só procura o irmão que está passando por uma necessidade. Então, o irmão perdeu o emprego, ele ficou enfermo. Então, esse vai receber a visita. Esse vai ter atenção. Isso é um caminho perigoso, porque por mais que essas pessoas realmente precisem de atenção e de cuidado, e elas realmente precisam, você passa a impressão de que, se você não estiver passando por nenhum problema, você não está sendo cuidado pela liderança da igreja. Então, a gente tem que parar de ser reativo, ou seja, só agir quando há uma demanda, para a gente passar a ser proativo, ou seja, a gente precisa ir em busca das pessoas, independente de elas estarem passando por algum tipo de problema ou não. Tá? Da mesma forma que a gente precisa parar de colocar todo o encargo, todo o peso e a responsabilidade do ministério em cima daqueles que foram ordenados, os pastores e os missionários. É preciso mudar essa mentalidade de que só o pastor é responsável por evangelizar, só o pastor é responsável por visitar, só o pastor é responsável por orar, só o pastor é responsável por fazer discípulos, porque ele é ordenado. Não, a gente precisa mudar isso imediatamente, a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver a liderança para que todos possam fazer todas essas coisas. Dessa forma, você descentraliza e você aumenta a capacidade de trabalho desta mesma liderança. Semelhantemente, isso aqui é uma falha gravíssima que existe na igreja presbiteriana,
A gente tem que parar de assumir que só o treinamento das instituições, dos novos ordenados, é o suficiente. Ou seja, eu pego um rapaz que tem um chamado para o ministério dentro da minha igreja, ele fala que tem o desejo de ser pastor. O que normalmente acontece? A gente envia ele para um seminário longe, lá ele vai estudar um tempo e ele vai voltar formado. Só que essas instituições, os seminários, elas dão um conteúdo teórico, mas eu estou afastando essa pessoa do treinamento prático, da vivência da igreja local. Então, no meu entender, e do autor do livro também, o ideal é que as novas lideranças, os novos pastores, aqueles que têm o chamado do ministério, eles possam receber o treinamento teórico sem se distanciar da sua comunidade local. O ideal é, seguindo o exemplo de Jesus, que este aspirante ao ministério, ele faça parte de um treinamento com um pastor local. Ali ele vai viver a realidade do dia a dia do pastor, cuidar das questões de ordem prática da igreja, e eu acredito que assim ele vai estar muito, muito melhor preparado para assumir uma nova igreja. Senão a gente pega um rapaz de 20 e poucos anos, que não tem vivência prática de nada, para ser pastor de uma comunidade local cheio de problemas. E ele não tem experiência prática com nada, ele tem teoria, ele sabe pregar, ele sabe até expor num sermão, mas a vida da igreja, do cotidiano da igreja, ele não teve treinamento praticamente nenhum, certo? E por fim, a gente tem que buscar o crescimento da igreja, mas antes disso, a gente tem que buscar a expansão do evangelho. Nós temos que mudar essa mentalidade que o que importa é a igreja aumentar em número. Ou seja, a gente tem que ser exportador de pessoas para o reino de Deus. Então, a gente tem que enviar pessoas preparadas para outros locais, às vezes outras igrejas também, seja para servir em outros locais. Ou seja, nós temos que ser um celeiro que fomente pessoas para a propagação do evangelho. E não estar só preocupado com o crescimento da nossa igreja. A gente tem que ter essa visão de que o reino de Deus é uma coisa muito maior. Então, se a nossa igreja está crescendo, mas muitas outras pessoas estão passando, se convertendo por aqui, e estão dando prosseguimento à caminhada cristã em outros locais, o reino de Deus está sendo expandido, o evangelho está sendo pregado. Então, a gente não tem que olhar só para o nosso umbigo, a gente tem que olhar o reino de Deus como um todo. É necessário essa mudança de mentalidade. Então, meus irmãos, em resumo, são 8 dicas aqui para que a gente possa tirar o enfoque da estrutura da igreja e passar a racionalizar, passar a enxergar o reino de Deus de maneira mais ampla, de maneira que, para que de forma prática a igreja cresça e prevaleça. Muito obrigado pela sua atenção. Espero você na próxima aula.